Chiara vai até Maxi, e ele diz que Domênica não está cedendo e que não aguenta mais viver naquele quarto. Chiara responde que em breve ele estará na fazenda, pois Domênica é forte, mas no fundo continua sendo a mesma. Em tom provocativo, Chiara sugere que eles se distraiam juntos. Pedro vai tirar satisfações com Osvaldo e manda que ele não se aproxime de Neide. Depois se retira. Osvaldo chama de volta e os dois ficam frente a frente de forma tensa. Nesse momento, Luiz chega e avisa que, se eles se aproximarem de Pedro novamente, colocará os três na cadeia. Osvaldo e seus comparsas vão embora. Pedro se irrita com a intervenção de Luiz e diz que ele não deveria se meter. Mesmo assim, Luiz vai atrás dele. Pedro manda que ele o deixe em paz, mas Luiz continua insistindo. Depois de comer Chiara, Maxi diz que é melhor que eles não repitam aquilo. Chiara debocha, perguntando se agora ele pretende ser fiel à Santa Domênica das Abandonadas. Pedro volta a confrontar Luiz, pedindo que ele pare de segui-lo, e os dois discutem novamente. Luiz lamenta a vida que Pedro leva. Pedro pergunta se ele realmente o teria aceitado como irmão, mesmo sendo pobre. Luiz responde que sim, que Pedro não tem culpa de nada. Pedro retruca dizendo que Luiz já está velho para querer ser irmão dele. Luiz ironiza, dizendo que pode até ser, mas poderia ter cuidado dele e o ensinado a ler. Ele ainda conta que Mercedes foi embora da fazenda. Genaro, ao ver Chiara e Maxi juntos, reage com ciúmes e pega uma arma, decidido a acabar com Maxi. Pedro lamenta a saída de Mercedes e pede desculpas caso tenha sido o motivo. Luiz ri e diz que não quer que ele brigue com a mãe por causa disso. Ele afirma que gosta da forma como Pedro o trata. Pedro admite que esteve pensando e reconhece que Luiz não teve culpa pelo abandono dele na infância, além de dizer que ele foi leal. Luiz responde que, mesmo não sendo irmãos desde o princípio, Pedro conquistou o seu coração. Enquanto isso, Genaro segue Maxi, decidido a tirar a vida dele. Maxi se senta debaixo de uma árvore, sem perceber o perigo. Escondido, Genaro aponta a arma, pronto para atirar. Depois de fazerem as pazes, Luiz Fernando pede para Pedro voltar para a fazenda, mas ele recusa, dizendo que Prudêncio está lá. De repente, um disparo ecoa. O primeiro tiro falha e assusta Maxi. Luiz Fernando e Pedro também escutam o barulho e se alertam. Genaro atira novamente, dessa vez acertando Maxi, que cai duro no chão. Luiz Fernando e Pedro correm para socorrer a pessoa ferida. Ao se aproximar, Luiz reconhece que é Maxi. Luiz fala a Pedro que é Maxi, o homem que deixou Domênica plantada no altar, e manda Pedro ir atrás do kit de primeiros socorros. Luiz acalma Maxi, explicando que a bala não atingiu os pulmões nem o coração. Domênica conversa com a professora do orfanato. Pilar comenta com Domênica que ela fez bem em aceitar o dinheiro que Maxi doou para o orfanato. Domênica responde que não gostaria de ter aceitado, mas fez isso pelas crianças. Pilar diz que foi o dinheiro que ele roubou dela, de Domênica e de Chiara também. Domênica responde que se não fosse a crise que estão enfrentando, ela reporia o dinheiro, pois Chiara agiu na melhor das intenções, pensando que ele seria parte da família. Pilar afirma que o justo é que ele pague e diz que reclamará com ele sobre isso, pois acredita que Domênica seguirá firme até ele quitar tudo. Domênica diz que não quer ver Maxi novamente. Pilar pergunta se ela sente medo de voltar a amá-lo, e Domênica responde que tudo estava bem com Luiz Fernando e que não imaginava ver Maxi de novo. Pilar questiona se a presença dele a incomoda, e Domênica admite que mexe com ela, pois ele sabe de tudo o que ela gosta. Pilar comenta que isso é amor. Rosinha fica devastada ao saber que a mãe cozinhou os feijões que Dado deu a ela. Pedro chega desesperado e diz que deram um tiro em Maxi e que precisa do kit de primeiros socorros conforme pedido de Luiz. Prudêncio corre para buscá-lo. Domênica diz que aquilo não é amor e assume que voltar a vê-lo a deixou vulnerável, reconhecendo que o que viveu com ele foi importante. Pilar pergunta então o motivo de tanta discussão com Chiara acerca de Luiz Fernando, e Domênica responde que o que sente por Luiz é algo diferente. Pilar questiona se o que ela sente por Luiz Fernando é a segurança que lhe faltava, algo muito valioso, mas diferente do amor, e que por amor se perdoa.
Domênica pergunta se Pilar está falando tudo aquilo por causa de Chiara. E Pilar responde que Chiara deixou de gostar de Luiz há tempos e que está falando aquelas coisas também por Luiz, que pode estar iludido por alguém que não o ama. Luiz Fernando dá os primeiros socorros a Maquice. Maria comenta com Hermínia que já divulgaram a convocatória para a prova que permitirá ingressar em uma escola privada no ensino médio. Maria ajeita as mesas e Osvaldo manda ela sair dali, pois não é lugar para crianças. Genaro chega alterado e doidão, tomando a cerveja dos amigos de Osvaldo. Prudêncio comenta que é muita coincidência que Luiz Fernando, que pensava em matar Maquice, agora esteja salvando a vida dele. No centro social, Chiara diz à mãe que acha que Domênica está apaixonada por Maxi. Pilar sugere que Domênica esclareça seus sentimentos e pense em Luiz Fernando, pois ele sairá machucado. Chiara acredita em Maxi, que saiu para não causar dano a Domênica, e comenta que a carta dele dizia que ele ia voltar, mas ninguém acreditava. Pilar afirma que de uma coisa tem certeza: ele terá que devolver o dinheiro que roubou delas. Silvia chega de Puebla. Prudêncio se questiona se não foi uma bala perdida que atingiu Maxi, e Luiz responde que foram 2 disparos contra ele. Prudêncio sugere que pode ter sido Domênica, mas Luiz rebate dizendo que não acredita, pois viu-a muito emocionada com a volta do prometido. Pedro comenta que viu Osvaldo atrás de Maxi, mas não deu muita atenção. Prudêncio relembra que Osvaldo é parente de Genaro, e Luiz afirma que, sempre que algo acontece, o nome desse idiota está envolvido, e que não acredita em coincidências. Genaro fala para Osvaldo que está comemorando ter se livrado de um estorvo que incomodava a mulher dele. Pedrinho chega querendo falar a sós com Genaro, e ele responde que pode falar na frente de Osvaldo, pois já é um homem. Pedrinho então revela que Max está vivo na fazenda de Luiz Fernando. Genaro se altera. Pedro comenta que Osvaldo ia sem os amigos atrás de Maxi, e Prudêncio levanta a possibilidade de ele querer roubar. Pedro responde que há diferença entre roubar e disparar em alguém de longe, e que Osvaldo não precisa disso, pois tem dinheiro. Luiz opina que deve ter sido Genaro, que gosta de defender Domênica na bala, e afirma que Genaro disse que estava defendendo-a porque a ama. Pedro pergunta se vão comunicar à polícia, e Luiz responde que sim, mas que o que preocupa é que todos na polícia são amigos de Genaro. Pedrinho comenta que Luiz Fernando está ajudando Maxi, e que com alguns remédios ele ficará bem novamente. Genaro pergunta se Pedrinho sabe quem atirou, e Pedrinho responde que Maxi ficou desmaiado o tempo inteiro, mas que se acordar, provavelmente falará. Genaro despacha Pedrinho e ele sugere que ele conte a Domênica. Genaro afirma que Maxi causou muito dano a Domênica e diz que teria sido melhor se ele tivesse morrido. Luiz examina Maxi e diz a Pedro que, se quiser, pode ficar na casa e que Mercedes não voltará para a fazenda. Pedro recusa e Luiz agradece o perdão dele, dizendo que ele é como um irmão. Pedro comenta que Luiz é uma boa pessoa, pois até salvou o próprio rival. Luiz agradece e Pedro se retira. Luiz lembra de quando viu Domênica agarrada com Maxi, enquanto Maxi delira falando o nome de Domênica na cama. Prudêncio se irrita com a demora de Adelaide para voltar para casa, e ela responde que conseguiu um trabalho no centro social. Prudêncio pergunta a Adelaide se ela já tem muitos alunos, e ela responde que não podem contratar professores agora, então ficou responsável pela limpeza. Nicole leva um chá a Domênica, que comenta que estava organizando o pagamento dos empregados. O celular toca, e é Luiz Fernando. Domênica atende, e ele diz que Max está na casa dele. Ela pergunta o que ele está fazendo lá, e ele responde que deram um tiro nele. Em tom de desespero, Domênica pergunta se Max está bem, e Luiz responde que sim, que em breve estará melhor para ela, e desliga. Domênica conta a Nicole o que aconteceu e sai falando que precisa saber mais detalhes. Luiz comunica a Prudêncio que fará um boletim de ocorrência sobre o incidente e que se encarregará de Maxi, dizendo que é provável que Domênica vá ver. Prudêncio pergunta se ele não a esperará, e Luiz responde que não quer ficar para ver, lá chorando por ele. Silvia comenta que Chiara deve pagar por aquilo que fez com o joalheiro. Pedro chega e informa que atiraram em Maxi. Prudêncio recebe Domênica, que pergunta por Luiz. Ele responde que ele não está e pede para levar, lá até o quarto onde Maquice está. Domênica chega e vê Maxi delirando, falando o nome dela.
Ela comenta que Max está ardendo em febre e pede ajuda a Prudêncio. Ele se recusa e Domênica insiste, dizendo que Max está mal. Max delira, falando coisas como ela foi quem o obrigou, e Domênica pergunta quem é ela. Pedro conta tudo a Chiara e que Luiz Fernando já foi às autoridades dar parte sobre o que aconteceu. Luiz vai até o bar de Gabriel e diz que precisa falar com Cosme, advertindo Gabriel para tomar cuidado com o filho dele, Osvaldo, pois viu-o com outros 3 querendo bater em Pedro. Cosme chega, pergunta o que aconteceu e questiona a história de Luiz ter salvado o ex-marido da mulher dele, comentando que no lugar dele teria matado. Cosme e Gabriel riem da cara de Luiz. Genaro pega Chiara pelo cabelo, chamando-a de maldita traidora. Gabriel insinua que foi Luiz quem atirou, e Luiz explica que ele e Pedro ouviram o disparo e foram ver o que aconteceu. Cosme pede todos os detalhes para que possam investigar. Osvaldo escuta tudo. Chiara agradece a Genaro por ele não ter batido nela. Genaro diz que quer explicações ou deixará o corpo dela todo marcado de cinturão, assim como fez com Neide. Ele conta que viu ela e Maxi se beijando. Chiara questiona se Genaro atirou em Maxi por ciúmes, e ele responde que foi por Domênica, afirmando que ela não é mulher por quem se zela. Luiz fala a Cosme que Osvaldo queria bater em Pedro, e Gabriel chama Osvaldo para esclarecer que ele realmente queria bater em Pedro, e que estava perseguindo um homem que havia sido baleado. Osvaldo confirma e justifica suas ações. Gabriel comenta que o filho já esclareceu tudo e pergunta a Luiz se ele ainda quer jogar a culpa em outra pessoa. Luiz fala de Genaro, e Osvaldo responde que isso é impossível, pois passou a tarde inteira com ele. Chiara admite a Genaro que Maxi e ela eram amantes, e por isso ele deixou Domênica. Ela reconhece que foi tola por achar que Maxi realmente gostava dela, mas ele acabou se apaixonando de verdade por Domênica. Foi embora sem Chiara e levou o dinheiro dela. Agora, Maxi voltou por amor a Domênica, e Chiara diz que ajudará ele a conquistar, lá enquanto ele dá dinheiro. Genaro afirma que morre de amor por Domênica e aponta uma arma para Chiara, dizendo que vai matá-la, junto com Maxi. Chiara rebate, afirmando que ele ficará sem nada, pois Domênica jamais olharia para um homem como ele. Chiara faz uma proposta a Genaro, dizendo que se ele ajudar, poderá ficar com a fazenda. Osvaldo confirma que estava com Genaro, e Cosme acredita em sua versão. Luiz questiona se Cosme não vai investigar, e ele responde que, assim como acreditou em Osvaldo ao levar, com Pedro até Maxi ferido, acredita agora também nele. Gabriel questiona a desconfiança em relação a Genaro, e Cosme apenas responde que espera que encontrem o culpado e se retira. Gabriel pergunta a Osvaldo se foi isso mesmo, e ele responde perguntando se estão duvidando de Genaro. Chiara conta a Silvia que acabou de se encontrar com Genaro, que quase a matou, e que acabou de fazer um trato com o diabo. Ela ainda revela que foi Genaro quem atirou em Maxi. Prudêncio fala para Bartolo que não há nem como defender Domênica. Simão chega com os remédios, e Prudêncio leva até o quarto. Domênica cuida de Maxi, que está muito mal. Prudêncio chega com os remédios e Domênica comenta que ele está muito fraco. Prudêncio responde que a erva má nunca morre, e menos quando se cuida com tanto cuidado, e diz que pode aplicar a injeção. Domênica pergunta se ele sabe, e Prudêncio explica que já aplicou em porcos, cavalos e vacas. Domênica decide aplicar ela mesma a injeção, e Prudêncio se retira. Cedo ou tarde eu vou amar de novo. Silvia pergunta a Chiara se ela pretende cumprir o que prometeu, e Chiara responde que não sabe, mas que agora tem um cúmplice. Silvia diz que não se pode confiar em alguém como Genaro, e Chiara rebate que é muito mais esperta que ele. Silvia comenta que excesso de confiança nunca é bom. Simão chega à cozinha e vê Adelaide cuidando de um corte na perna. Ela se assusta e ele diz que veio apenas pegar açúcar. Ele se oferece para ajudar caso aconteça algo e pede para que ela o convide para tomar café e contar, mas Adelaide manda que ele vá embora. Nicole fala para Chiara que Domênica esqueceu o celular, pois saiu desesperada. Chiara desliga e comenta com Silvia que a sorte está do lado delas. Pilar chega e pergunta a Chiara se ela sabe o que aconteceu com Maxi, e Chiara responde que sim, explicando que Domênica foi ver Luna Espelho da Lua. Luiz Fernando chega à fazenda e conta tudo o que aconteceu a Prudêncio,
dizendo que viu o carro de Domênica lá fora e perguntando se ela está lá. Prudêncio confirma que Domênica está no quarto com Maxi e pede para que ele não vá até lá. Genaro olha para uma foto de Domênica e comenta que trocará o carinho dela por ouro. Osvaldo chega e diz que acabou salvando a vida de Genaro, explicando que Luiz foi dar informações a Cosme sobre o que aconteceu com o Maxi e colocou Luiz como um dos suspeitos, mas ele disse que agora eles estão trabalhando juntos e passaram a tarde inteira grudados. Domênica dá o remédio na boca de Maxi. Luiz Fernando chega e fica observando, enquanto Maxi agradece a Domênica por ela se importar com ele e agradece a Luiz por salvar sua vida. Luiz responde que é seu dever como doutor e se retira. Domênica vai atrás dele e diz que precisam conversar. Luiz Fernando responde que ela não precisa falar nada e que já viu o suficiente sobre o que Maxi e ela têm. Domênica se defende, dizendo que só tá ajudando Maxi. Mas Luiz fala que não adianta dizer que o ama e que o quer, porque ele não acredita mais. Ele manda que ela volte a cuidar do amor da vida dela. Domênica questiona se ele pode cuidar de Maxi e ela não, e Luiz responde que é médico e tem um juramento. Ele a aconselha a parar de se enganar, dizendo que o que ela sentia por ele era apenas desejo. Domênica insiste que o ama, mas Luiz rebate, afirmando que Maxi nunca deixou de ser o amor dela. Domênica, frustrada, acusa Luiz de só querer ouvir o que lhe interessa e o chama de covarde, dizendo que ele é quem não ama. Luiz responde que tem muito claro o que sente e lamenta não poder dizer o mesmo de Domênica. Domênica responde que talvez ele tenha razão e que o que eles sentem já não existe. Luiz fala que, a partir de agora, Maxi e Domênica terão mais privacidade. Um barulho é escutado vindo do quarto onde Maxi está, e ela corre até lá. Ao chegar ver que Maxi caiu, Luiz Fernando fica com ódio ao ver Domênica ajudando ele com tanto cuidado. O espantalho ri após Domênica deixar o quarto. Luiz fala para Prudêncio que Domênica ficará lá para cuidar de Maxi. Domênica desce as escadas, e ele comunica a ela que se precisar de algo para o amado Maxi, peça a Prudêncio. Domênica rebate, mandando Luiz ir para o inferno. Luiz encarrega Adelaide de cuidar de Maxi também. Genaro fala que, quando quer alguém como quer Domênica, é capaz até de matar, e diz que, se não ficar com Domênica, ficará com a fazenda dela. Osvaldo pergunta como ele fará isso, e Genaro responde que recompensará o valente que o ajudar. Osvaldo diz que o valente é ele, e Genaro aponta uma arma para a cabeça dele, perguntando se ele é valente mesmo. Luiz pergunta como Maxi passou a noite. Adelaide responde que ele passou a noite reclamando, mas dormiu, e pergunta até quando Maxi ficará na casa. Luiz responde que depende de Domênica levá-lo para a casa dela. Adelaide sugere Tomasa para cuidar de Maxi, pois agora terá que se ausentar 3 dias por semana para trabalhar. Luiz diz que não tem problema, mas que, quando tudo se resolver, espera que ela volte a trabalhar lá em tempo completo. Nicole fala para Domênica que ela chorou a noite toda, e Domênica responde que tentou explicar de 1000 formas para Luiz só ama ele e não se importa mais com Maxi, e que o ciúme está o cegando. Luiz vai até Maxi aplicar uma injeção. Maxi agradece a ajuda de Luiz Fernando, mas pergunta quando poderá se livrar da presença dele. Luiz responde que ele deve estar ansioso para ir para a casa de Domênica. Maxi diz que não foi a Santa Teresa brigar com ele e nem sabia que Domênica estava tentando esquecê-lo com o outro, mas que no dia anterior percebeu que ela ainda se importa com ele. Luiz diz que não sabe como Domênica ainda pode olhar na cara de um homem que destruiu a vida dela. Maxi responde que salvou a vida dela e pergunta se ela já não havia contado isso. Simão e Adelaide interagem. Ele pergunta onde ela vai, e ela responde que irá a Santa Teresa. Simão sugere levá-la para ela não ir sozinha, ele insiste e ela ri. Por fim, ela aceita. Maxi explica tudo o que aconteceu para Luiz. Luiz fala a Maxi que ele pagou a indenização de Domênica com o dinheiro que roubou dela e debocha do favorzão. Maxi diz que não, que o dinheiro era dele, e afirma que está disposto a fazer o que for para recuperar Domênica. Silvia vai até Pedro, se joga para cima dele e começa a fazer uma massagem. Neide chega e vai até eles. Domênica diz a Genaro que é uma desgraça que atirem em qualquer pessoa e que essa situação só trouxe problemas. Genaro oferece ajuda e ela pede que fiquem mais atentos aos atiradores.
Genaro fala que Osvaldo trabalhará lá de graça e, em troca, aprenderá como funciona o campo. Domênica repreende a mania de Genaro de fazer os outros trabalharem de graça e adverte que no primeiro problema que Osvaldo causar, será demitido, e Genaro irá junto. Pedro diz que Silvia estava ajudando ele a relaxar. Silvia responde que estava apenas fazendo massagem, chama Neide de tóxica e se retira. Adelaide chega ao trabalho, e Neide a repreende por ter chegado tarde. Adelaide diz que quer pelo menos cumprimentar Pedro, mas Neide rebate dizendo para ela nem olhar para ele. As duas trocam farpas e começam a brigar, puxando o cabelo uma da outra. Pedro intervém, leva uma cabeçada das duas e se retira. Genaro fala a Chiara que, quando ela for falar com Maxi, ele precisa estar presente também. Chiara responde que a falta de confiança dele acabará com os encontros deles na cama. Genaro diz que a partir de agora, a relação deles será apenas de trabalho. Chiara lamenta e sai. O joalheiro diz a Roberto que não tem nenhum dado sobre quem comprou o anel. Roberto questiona várias possibilidades de descobrir, mas ele insiste que não tem informações. Roberto lamenta e se retira. Sebastian liga para Silvia e diz que Roberto passou lá para investigar o comprador. Silvia responde que o plano saiu perfeito e que, quando for para Puebla, pagará por isso. Chiara dá razão a Luiz por estar com ciúmes. E Domênica responde que aquilo foi um ato de humanidade, questionando por que é tão difícil entender que ela ama Luiz Fernando. Chiara diz que é isso que ela afirma, mas levanta a hipótese de como seria a reação dela se alguém dissesse que Maxi morreu. Gabriel repreende o filho por estar andando com Genaro e diz que não permite isso. Osvaldo responde que Gabriel sempre vendeu Genaro como o melhor e que ele é mais homem do que o próprio pai. Gabriel dá um tapa em Osvaldo, que diz que ele nunca havia batido nele. Gabriel responde que já foi o primeiro, e Osvaldo rebate dizendo que será o único, saindo em seguida. Domênica diz que não quer nem pensar na hipótese levantada por Chiara, mas isso não significa que ame Maxi. Chiara afirma que está claro que Domênica segue apaixonada por ele. Domênica responde que ama Luiz, e Chiara diz que a felicidade dela está em risco. Tomasa veste a camisa de Maxi, que reclama, perguntando se não tem outra. Tomasa manda ele agradecer só por Luiz ter salvado a vida dele e sai. Mas Maxi a chama, perguntando se Domênica foi visitá-lo. Ela responde que o melhor para Luiz é que ela nem vá lá e se retira. Pedro vai até Domênica. Ela diz que é um prazer vê-lo lá. E ele responde que ela pode vê-lo todos os dias, pois quer voltar a trabalhar ali, até por comida como antes. Domênica recusa, dizendo que Pedro merece algo melhor. Roberto e Luiz começam a busca por Aurélio, nome que os demônios Silvia e Chiara inventaram para enganá-los. Luiz comenta com Roberto que Mercedes tinha razão e que Domênica não o ama como dizia. Maxi olha uma foto de Mercedes e Luiz vai até ele, perguntando o que está fazendo. Genaro debocha de Pedro e pergunta se ele quer voltar para o lugar que desprezou. Domênica responde que Pedro desprezou os maus tratos e abusos e que agora pagarão o justo. Genaro diz que não tem problema, mas há um detalhe. Osvaldo chega, deixando Pedro sem reação. Maxi pergunta quando pode ir, e Luiz responde que, como ele já consegue andar, pode ir. Prudêncio comunica que Cosme está lá. Domênica informa a Genaro que Pedro será o segundo capataz e que depois dele terá total autoridade na fazenda. Eles se retiram e Osvaldo vai atrás de Genaro, dizendo que ele não avisou que Pedro seria o chefe dele. Genaro responde de forma agressiva e diz que Luiz Fernando deve ter mandado Osvaldo até lá para espioná-lo. Maxi dá seu depoimento a Cosme, dizendo que foi vítima de um grupo criminoso que ameaçou matar ele e Domênica. Osvaldo comenta com Genaro que Gabriel até bateu nele por querer trabalhar com ele e ainda o humilhou. Maxi continua com suas mentiras para Cosme. Cosme pergunta onde ele ficará nos próximos dias para poder ajudá-lo e questiona se será na casa da prometida. Luiz intervém, dizendo que Domênica não é mais a prometida dele desde que foi abandonada no altar. Maxi responde que ficará em uma casa ali perto, e Luiz o despacha, dizendo que já deu algo. Genaro afirma que tudo que Gabriel e Cosme têm é por causa dele, e manda Osvaldo espionar Cosme. Osvaldo diz que fará tudo o que Genaro pedir.
e ele o presenteia com uma arma. Maxi liga para Rafa e diz que os bandidos para quem lavaram dinheiro estão atrás dele. Rafa responde que eles são perigosos e manda Maxi esquecer de recuperar Domênica e sair do país. Maxi revela que a mãe de Luiz é Mercedes, a mulher que eles roubaram. Cedo ou tarde eu vou amar de novo. Fabiana comenta com Gabriel que Cosme anda estranho e, sem ter a quem recorrer, procura ele. Gabriel evita Fabiana e Hermínia chega. Fabiana diz que só quer um favor e Gabriel entrega a Hermínia todo o dinheiro da comida que ela reclamava não ter recebido de Chiara. Hermínia agradece e sai. Fabiana pergunta a Gabriel se ele sente saudades dos velhos tempos. Ele responde que não e se retira. Prudêncio pede a Nicole para não guardar raiva dele e pergunta se ela foi até lá para ver Maxi. Nicole responde que Domênica não quer mais saber de Maxi, que deixou de amá-lo no dia da pataquada no casamento e que agora só ama Luiz. Luiz escuta tudo e diz que Domênica está disposta a perdoar Maxi depois de tudo. Nicole fala que é mentira e que Domênica está muito sentida com os ciúmes dele. Maxi chega dizendo que já está de saída e afirma que Domênica o ama e ele a ama também e que ficarão juntos novamente. Ele sai. E Luiz diz a Nicole que tem certeza disso, pois Domênica foi até a casa dele cuidar dele. Nicole responde que foi até lá justamente para ele não fazer o mesmo com Domênica. Luiz rebate dizendo que não roubara Domênica e que ela já tem uma decisão. Nicole insiste que Domênica só ama ele e mais ninguém. Ele se retira e Nicole também sai. Prudêncio vai atrás, mas Nicole se irrita e diz que se ele acredita nela, que converse com Luiz sobre o assunto. Prestes a se comerem, Gabriel e Chiara são interrompidos por uma discussão entre Neide e Pedro. Neide lamenta a ida de Pedro para a fazenda. Chiara chega dizendo que estava resolvendo coisas com Gabriel e que de longe já dava para ouvir o escândalo. Pedro agradece a Chiara por tudo e comunica que voltará a trabalhar na fazenda. Maxi mostra a Cosme o local onde atiraram nele. Cosme diz que espera que ele permaneça em Santa Teresa, pois pessoas como ele são muito importantes para melhorar a região e propõe indiretamente que ele se junte a ele em negócios sujos. Maxi chega ao quarto e se depara com Genaro, que assume que foi ele quem atirou. Ele também diz que tinha um problema pessoal, mas que agora são sócios, graças a Chiara. Maxi diz que não entende. Genaro explica que gosta de Domênica. Maxi liga os pontos e conclui que foi por isso que ele atirou, para ficar com Domênica. Genaro pergunta se ele entrará no negócio ou não, e Maxi responde que, se ele ficar com Domênica, fechará o trato. Chiara diz que Pedro já tomou a decisão e que Neide tem que respeitar. Neide sai triste e chama Adelaide para arrumar as coisas de Pedro. Gabriel pergunta a Pedro se ele já sabe que Osvaldo trabalhará na abandonada também. E Pedro responde que sim. Gabriel pede para que ele não provoque o filho dele. E Pedro responde que, por respeito a Domênica, não fará nada. Mas, se ele procurar, vai encontrar. Nicole diz que falou com Luiz Fernando e que também se deu conta de que Maquice é erva má e não morreu, e que está vivendo em um quartinho no meio do mato. Domênica diz que estava pensando em algo que Chiara falou. Nicole responde que ela precisa repensar muito bem. E Domênica diz que agora ela tem razão, que precisa fechar o ciclo com Maxi e, para isso, tem que ver. Lu de frente. Pedro se despede de Adelaide, enquanto Neide observa. Adelaide lamenta não ter dado uma oportunidade a ele antes. Pedro a consola e vai embora. Simão chega até Adelaide e diz que foi buscá-la. Roberto diz a Fernando que está na cidade do México e que foi ver Mercedes. Ela chega e eles desligam. Prudêncio comenta que Maxi esqueceu os remédios e pergunta se deve levar até ele. Mercedes pede para Roberto ir direto ao ponto e diz que espera que ele não tenha ido até lá para apoiar a relação de Luiz e Domênica. Domênica e Luiz se encontram e ela diz que Maxi não está mais lá e que foi até lá para falar com ele e esclarecer seus sentimentos. Luiz diz que, se Domênica foi até lá para esclarecer sentimentos, é porque não o ama, e afirma que, se ela decidir seguir com o homem que destruiu o coração dela, que siga em frente, pois ele já chegou ao limite. Diana comunica a Mercedes que há alguém procurando por ela. Maxi aparece, e Mercedes o reconhece como Martin Gonzalez, o homem
que a roubou. Ele propõe um acordo, mas Mercedes recusa e ameaça chamar a polícia. Maxi tenta intervir, mas leva um empurrão e Diana pega uma faca. Maxi pede que ela o escute. Mercedes pede a Diana que chame a polícia e afirma que Maxi irá para a cadeia. Maxi pede que ela o escute, dizendo que devolverá o que roubou e outras coisas também. Diana sugere que Mercedes o escute e Maxi mostra que já tentaram matá-lo uma vez e que antes que isso aconteça de novo, ele vai pagar tudo. André comunica a Domênica que outra empresa rompeu o contrato com eles. Pilar chega com café e comenta que a expressão deles não é boa. André explica o que aconteceu. Pilar diz que Maxi deveria declarar à imprensa que roubou Domênica por estar sob ameaça de morte, pois isso poderia sensibilizar os clientes dela. André responde que não sabem se Maxi está dizendo a verdade e que por isso Ernesto está investigando. Domênica afirma que resolverão isso e comenta que Maxi já está acostumado a desaparecer. Pilar pergunta se ela se sente mal com isso e Domênica responde que sim, pois por causa dele perdeu Luiz Fernando. Pilar questiona se Luiz teve motivos para se afastar e Domênica responde que ele simplesmente a julgou. Pilar diz que ele não pode brigar com o passado dela. André pergunta por que Domênica foi procurar Maxi, já que ela mesma disse que não queria ver Lu novamente. Domênica sai dizendo que não quer falar sobre o assunto. André comenta com Pilar que não quer nem imaginar que Domênica cogite voltar com aquele bandido. Pilar responde que o vínculo entre Maxi e Domênica era muito forte e que não se surpreenderia se eles voltassem. Maxi conta tudo o que aconteceu a Mercedes. Ela pergunta como pode acreditar nele. Ele responde que, se estivesse mentindo, não estaria ali para pagar e que até precisou mudar de nome. Diana diz que isso não responde à pergunta de Mercedes. Maxi afirma que a ex-mulher dele pode confirmar e revela que eles já a conhecem. Trata-se de Domênica Monteiro. Luiz informa aos empregados que Roberto colocou dinheiro na sociedade para pagar as dívidas e os salários dos próximos meses. Todos comemoram. Luiz diz que, por enquanto, não poderá cumprir o que prometeu, como a cirurgia de Bartolo. Os empregados afirmam que não se importam e que continuarão ao lado dele. Prudêncio diz a Luiz que isso é um peso a menos, mas que o outro problema ninguém poderá aliviar. Luiz responde que apostou tudo em Domênica e que a relação deles acabou da pior forma possível, dizendo que só um milagre faria com que voltassem. Rosinha, que estava ouvindo escondida debaixo da mesa, começa a rezar para que Domênica e Luiz voltem. Roberto diz a Olivier que querem encontrar o dono do anel por um motivo mais obscuro. Olivier pergunta qual, e Roberto revela que aquela é a única pista da pessoa que matou o filho de Luiz Fernando. Olivier lamenta. Maxi diz que, ao tentar recuperar Domênica, conheceu Luiz Fernando. Mercedes manda que ele leve Domênica para bem longe, afirmando que ela só trouxe problemas ao filho. Diana comenta que Luiz realmente a ama, mas Mercedes rebate dizendo que é apenas um capricho, e afirma a Maxi que ele e Domênica são farinha do mesmo saco, ele roubando o dinheiro dela e ela as terras dele. Maxi diz que pagará o dinheiro, e Mercedes responde que o que lhe convém é que ele apodreça na cadeia. Chiara fica surpresa ao saber que Maxi foi para a cidade do México sem pagar o dinheiro que roubou dela. Genaro diz que ele voltará. Chiara afirma que falará com Domênica, mas Genaro a agarra. Ela o empurra e questiona o que ele está fazendo. Genaro diz que só quer se consolar, já que trocou Domênica pela fazenda. Branca pede alguns livros a Roberto. Nesse momento, Ernesto chega e ela encerra a ligação. Ele pergunta se era Roberto e Branca confirma, dizendo que estava pedindo livros da cidade. Ernesto pergunta se ela já leu os que ele trouxe e ela responde que não, lembrando que o pai sempre dizia que, quando alguém presenteia com um livro, não se deve perguntar se a pessoa já leu. Ernesto se desculpa e admite que não quer ser apenas amigo dela, confessando que está com ciúmes. Domênica diz a Chiara que Luiz pensa que ela procurou Maxi por amor. Chiara dá razão a Luiz e pergunta se ela tinha essa intenção. Domênica responde que sim, mas para acabar com esse calvário. Porém, Maxi sumiu novamente e ainda deixou com mais dúvidas. Chiara pergunta quais dúvidas, e Domênica explica que quando ele estava inconsciente, disse que uma mulher o obrigou a deixá-la. Por isso, ela foi procurá-lo para esclarecer isso.
Chiara afirma que ele estava delirando e diz que se ela quer voltar com Maxi, deve esquecer o mundo e apenas ser feliz. Domenica responde que não voltará com ele e revela que, depois do que ouviu, tem a sensação de que, enquanto estava com ela, Maxi tinha uma amante. Chiara diz que isso é delírio e afirma que ele a amou. Domenica sai, e Chiara começa a lembrar do momento em que Maxi se foi embora, dizendo que havia se apaixonado por Domenica. Branca comenta que não gosta de ciúmes, pois é como se a pessoa estivesse dizendo: cuidado, sua liberdade acabou. Ela sugere a Ernesto que conversem em outro lugar sobre isso. Chiara liga para Mercedes e ela diz que teve uma discussão com Luiz por causa de Domenica e que foi embora. Chiara pergunta a Mercedes se ela já sabe o que aconteceu com Maxi e diz que ele levou um tiro e que Luiz o salvou. Mercedes diz que isso demonstra a qualidade do filho como médico e Chiara acrescenta que ele também tem muita dignidade, pois terminou com Domenica após ela ir atrás de Maxi. Mercedes pede que Chiara não deixe Luiz sozinho, e ela responde que sempre estará lá para apoiá-lo. Tomasa fica impressionada com o quanto Rosinha cresceu. Rosinha diz que os padrinhos dela serão uma surpresa. Luiz descobre que Pedro voltou a morar na abandonada, e Chiara comenta que achou que Domenica já havia contado. Luiz admite que terminou com ela, Chiara finge surpresa, e Luiz afirma que Domenica decidiu ficar com Maxi. Chiara pergunta se vale a pena ele continuar brigado com a mãe por causa de Domenica, e Luiz responde que Mercedes errou em muitas coisas, mas que quanto à relação com Domenica, ela o advertiu desde o início de que ele terminaria com o coração partido. E estava certa. Chiara abraça Luiz, e ele se retira. Pedro diz a Osvaldo que ele nem sabe colocar uma sela no cavalo. Os dois trocam provocações, jogando a sela um para o outro. Neide diz a Adelaide que ela está atrasada novamente, e Adelaide responde que acabou de se demitir. Neide afirma que, agora que Pedro foi embora, ela também está indo. Adelaide manda Neide deixar a insegurança de lado e provoca dizendo que, se o encontrar livre, vai partir para cima dele. E sai. Silvia alerta Neide para abrir bem os olhos. Domenica fica feliz ao ver Luiz, mas ele responde que não foi ver lá e sim o irmão. Domenica pede 1 minuto, mas Luiz diz para ela não perder o tempo. Genaro chega dizendo a Domenica que Luiz está espalhando que foi ele quem atirou no namorado dela. Diana pede a Mercedes que conte a verdade para Luiz sobre Maxi, mas ela se recusa, dizendo que ele será preso e que Domenica ficará com Luiz. Diana vai atender a porta e encontra Maxi, que chega dizendo que a transferência já está pronta, com um valor extra generoso para que ela não revele quem ele é. Luiz diz a Genaro que apenas fez a denúncia, e Genaro pergunta se ele suspeitou dele imediatamente. Domenica intervém na discussão e manda Genaro ir embora. Luiz comenta que foi a primeira vez que ela não brigou com ele para defender o capataz e pergunta pelo irmão. Domenica responde que não sabe e se retira. Maxi e Mercedes fecham um acordo e ele transfere o dinheiro para a conta dela. Diana também acaba se tornando cúmplice. Rafa comenta que Maxi está cada vez mais distribuindo dinheiro para encobrir seus segredos. Luiz diz a Pedro que o lugar dele é no espelho da lua. Pedro recusa e afirma que Domenica o recebeu bem, o colocou como capataz e ainda lhe deu um quarto na casa. Luiz responde que não quer mais voltar a ver Domenica. Adelaide conta a Prudêncio sobre a discussão que teve com Neide e diz que Pedro a vê como culpada pelo que aconteceu com ele na infância. Prudêncio pede perdão e Adelaide diz que gostaria que eles fizessem as pazes novamente. Prudêncio pede que ela diga a Pedro que precisa falar com ele. Cedo ou tarde eu vou amar de novo. Pedro vai até Domenica para falar sobre o irmão, Luiz Fernando. Domenica fica contente ao perceber que ele já o aceitou como irmão. Eles comentam sobre os conflitos entre ela e Luiz, e Domenica explica que ele interpretou tudo errado e que estão afastados por um mal-entendido. Pedro pergunta se foi só isso mesmo, e ela confirma. Também comenta que ele ajudou Maxi quando viu ferido, por humanidade, assim como ela fez. Pedro diz que não é a mesma coisa e que só procurou Luiz porque ele não teve culpa no que aconteceu, mas que não quer ver Prudêncio e Mercedes nem pintados. Ele aconselha que, se ela ama Luiz, deve deixar de ver Maxi. Domenica pede que Pedro reconheça que o irmão não é bom em escutar.
Ernesto elogia Branca, dizendo que ela é inteligente e trabalhadora. Branca sugere que ele conte sobre o amor impossível que já viveu. Adelaide diz a Pedro que Prudêncio quer vê-lo no lugar onde ele brincava quando era criança. Pedro recusa friamente. Adelaide chora e diz que, apesar de tudo, Prudêncio é avô dela, gosta de Pedro e pede que ele pense com carinho. Pedro responde que vai pensar e vai embora. Pedro diz a Nicole que só falou aquilo para não fazer lá chorar, e Nicole o repreende, pedindo que ele dê o braço a torcer. Branca diz a Ernesto que o amor impossível que ele contou parece recente e que é injusto ele procurar, lá apenas para esquecer o desprezo que sofreu. Nesse momento, Chiara chega e comenta que não imaginava que ele a trocaria por uma teresiana, sentando-se à mesa com eles. Rosinha pede a Domênica que seja sua madrinha de primeira comunhão, e ela aceita. Branca diz a Chiara que estavam falando dela. Ernesto tenta minimizar, dizendo que não era nada importante, mas Branca rebate afirmando que ele já esqueceu Chiara e pede que ele repita o que disse antes. Ernesto se enrola e muda de assunto. Branca então se levanta, dizendo que precisa ver a mãe, e vai embora. Chiara chama Branca de estranha e diz a Ernesto que se for trocar lá por outra, que seja alguém melhor do que ela, se é que ele consegue, e também se retira. Rosinha pergunta a Luiz por que ele está triste, e ele responde que são coisas de adulto. Eles se sentam para conversar e Rosinha pede que ele seja seu padrinho de primeira comunhão. Luiz aceita, dizendo que está feliz, e os dois se abraçam. Nicole diz a Prudêncio que Pedro não irá ao encontro e que pediu para ela avisar, para que ele não ficasse esperando. Ela acrescenta que foi até lá apenas para ouvi-lo. Prudêncio agradece e tenta tocá-la, mas é repreendido. Roberto conta tudo o que sabe sobre a investigação do anel. Prudêncio pede a Nicole que diga a Pedro que gosta dele, e em seguida também admite que ama Nicole. Nicole rebate dizendo que é apenas a esperança de Prudêncio, já que a outra foi embora. Prudêncio responde que Mercedes foi um sonho, enquanto Nicole é a realidade. Nicole afirma que não é mais a menina que o via como um homem perfeito e que acreditava em tudo. Diz que se ele quer amá-la de verdade, deve tirar Mercedes do coração ou deixá-la em paz. Prudêncio afirma que Mercedes já saiu da vida dele e a beija. Nicole o repreende e vai embora. Roberto e Luiz saem e deixam o anel sobre a mesa. Adelaide avisa que Maxi está ali. Ele se aproxima de Luiz e diz que sabe que ele não aceitaria dinheiro por ter salvado sua vida, então trouxe um eletrocardiograma portátil. Luiz recusa, mas Maxi pede que ele não seja orgulhoso. Luiz tenta partir para cima dele. Mercedes diz que ligará para Roberto para que ele retire a denúncia contra Martin. Roberto sugere que Maxi doe o aparelho ao dispensário do povoado. O celular toca, e é Mercedes pedindo a retirada da denúncia. Luiz pega o telefone e pergunta o que é. Mercedes fala que Martin já devolveu o dinheiro. Luiz responde que isso não importa e afirma que mesmo assim irão colocar Lu na cadeia. Mercedes encerra a ligação. Domênica chega e vê Maxi ali novamente. Luiz manda que ele vá embora e também pede que Domênica se retire. Ao olhar para a mesa, Domênica vê seu anel de noivado e pergunta a Luiz o que ele está fazendo com aquilo. Luiz questiona se o anel é dela e, em seguida, afirma que então foi ela quem matou o filho dele. Domênica pergunta a Luiz Fernando se ele está louco. Ele responde que já faz tempo que procura a dona do anel. Domênica pede que ele explique. E Luiz diz que o anel foi encontrado no carro que atropelou a cunhada dele, que estava grávida de seu filho. Afirma que, se o anel é dela, então ela teve algo a ver com aquilo. Domênica se recorda de que, após Maxi abandoná-la, jogou o anel fora e conta isso a Luiz Fernando. Ele conclui que, então, o anel deve ser de algum convidado. Chiara fica furiosa ao saber que Maxi foi para a cidade do México sem avisá-la e começa a acreditar em Genaro, que disse que ele não voltaria. Silvia comenta que Maxi apenas foi repartir dinheiro e logo retornará, aconselhando Chiara a ficar de olho nele. Chiara se irrita, dizendo que todos fazem o que querem. Domênica afirma que qualquer pessoa pode ter encontrado aquele anel. Roberto pergunta se existe apenas um exemplar ou se há outro igual. Domênica olha para Maquice e ele responde que o anel é único. Luiz avança para cima dele, mas é impedido por Domênica,
que diz que a agressão não o levará ao verdadeiro culpado. Ela afirma que, se ele não acredita nela, não se importa, lamenta o que aconteceu com o filho dele e diz que ele terá que encontrar outro responsável. Em seguida, se retira, jogando o anel. Maxi afronta Luiz, perguntando como ele ousa duvidar da mulher que ama. Luiz tenta partir para cima dele novamente, mas Roberto o impede e tenta acalmar. Maxi corre atrás de Domênica e questiona como ela pode confiar em alguém que a acusa de algo tão grave. Domênica responde que tudo relacionado ao casamento foi uma desgraça. Maxi diz que está arrependido e pede outra oportunidade. Ela afirma que não se pode mudar o passado e pede que ele desapareça de sua vida. Roberto comenta que não pode existir apenas um anel como aquele, pois um tal Aurélio também comprou um. Luiz diz que, cada vez que olhar para Domênica, lembrará do que aconteceu com seu filho. Maxi pergunta a Chiara se ela sabia do anel que Luiz Fernando tem. Chiara desconversa, diz que não sabe e encerra a ligação. Em seguida, comenta com Silvia que teme que Domênica se lembre de que ela estava na cidade do México no dia do acidente. Domênica conta a Pedro tudo o que aconteceu na casa de Luiz e lamenta que tudo esteja dando errado entre eles. Diz ainda que o pior foi Maxi ter lá defendido. Pedro responde que esse é justamente o ponto. Domênica lamenta que Luiz não acredite nela. E Pedro relembra que no início ela também não acreditou nele. Genaro chega cobrando a aula de computação e Domênica vai atendê-lo. Chiara diz a Luiz Fernando que não se lembra de onde o anel foi parar e afirma que Domênica não teria motivo para mentir. Luiz responde que acredita em Domênica. Chiara diz a Luiz que aquele anel foi parar nas mãos dele por algum motivo e pergunta se ele realmente tem razão para duvidar. Luiz comenta que quando Roberto foi à joalheria, descobriu que o comprador não era Maxi, e sim um tal de Aurélio. Chiara estranha a informação e pergunta se há mais algum detalhe. Luiz responde que não há mais nada. Chiara sugere que Maxi pode ter comprado o anel usando o nome de outra pessoa. Em seguida, segura a mão de Luiz e tenta consolá-lo. Nicole diz a Pedro que foi ao encontro de Prudêncio em seu lugar e afirma que tem certeza de que ele gosta dele, além de dizer que não é bom viver com rancor. Pedro responde que não quis ir justamente porque isso aumentaria ainda mais o rancor que sente e acusa Nicole de estar procurando pretextos para ver Prudêncio sozinha. Cosme entrega a Maxi as chaves de uma casa e diz que o levará ao restaurante mais importante do povoado, onde o apresentará a Gabriel, sugerindo que os três podem fazer negócios juntos. Nicole afirma que Pedro não vai convencer, lá de que Prudêncio é um homem ruim. Pedro rebate dizendo que ela o defende porque o ama. Nicole conta que Prudêncio disse que quando Pedro nasceu, ele tinha apenas alguns centavos para ajudar os pais de Adelaide e que tentou fazer o melhor por ele, pois, se o colocasse em um orfanato, coisas ruins poderiam acontecer sem que ele soubesse. Pedro responde que no orfanato de Domênica, as crianças são bem cuidadas. Nicole rebate dizendo que Domênica já resgatou muitas crianças de situações vulneráveis e pede que ele perdoe Prudêncio. Pedro afirma que nunca o perdoará e Nicole pede que ele pense melhor. Chiara chega perguntando por Domênica e Nicole diz que ela ainda não voltou. Chiara entra dizendo que as coisas entre Domênica e Luiz Fernando terminaram muito mal. Nicole pergunta como ela sabe e Chiara responde que foi o próprio Luiz Fernando quem contou tudo a ela. Nesse momento, Domênica chega e pergunta o que ele disse. Chiara responde que está furiosa com Luiz por pensar que Domênica matou o filho dele. Rosinha conta aos pais que seus padrinhos de primeira comunhão serão Domênica e Luiz Fernando. Tomasa comenta que os dois não ficam juntos nem amarrados, mas Rosinha afirma que eles já aceitaram. Chiara continua colocando dúvidas na cabeça de Domênica, reforçando que Luiz acredita que ela matou o filho dele. Nicole diz que está decepcionada com Luiz, pois já havia pedido que ele acreditasse em Domênica. Chiara lamenta a situação e diz que entre Maxi, que a abandonou, e Luiz, que a vê como uma assassina, Domênica deveria procurar alguém que realmente a queira. Nicole repreende Chiara e Domênica sai irritada. Chiara diz a Nicole que o melhor para Domênica é ir embora da fazenda e sugere que ela converse com Domênica, pois talvez a escute. Roberto adverte Luiz, dizendo que ele não deveria ter ido atrás de Chiara e que, se quer saber a verdade, deve falar diretamente com Domênica.
Luiz responde que está esgotado. Roberto então sugere que ele vá até a cidade do México perguntar a Mercedes por que perdoou o bandido Martin Gonzalez. Luiz diz que não a entende e pede que Roberto não retire a denúncia, afirmando que irá convencer lá a colocar Martin na cadeia. Nicole sugere a Domênica que vá para Puebla, dizendo que talvez Luiz vá atrás dela. Domênica responde que o orgulho dele não permitiria isso. Chiara vai até Ernesto e pergunta se ele ainda está com raiva por ela ter afastado Branca. Ernesto responde que Chiara não suporta vê-lo interessado em outra pessoa. Ela pede que ele não a compare com Branca, mas Ernesto rebate dizendo que Branca é inteligente e sensível, que pode conversar com ela sobre qualquer assunto, e que, em comparação, Chiara sai perdendo. Chiara responde dizendo que nunca gostou dele, pois ele é tímido e nunca se atreve a nada, mandando-o ficar com Branca e debochando que eles vão dormir enquanto fazem amor. Ernesto diz que espera que seja apenas o ego dela falando, pois sempre a admirou. Sozinha, Chiara admite estar um pouco desiludida. Roberto comenta com Branca que achou estranho o pedido de livros de autoajuda, e ela responde que não são para ela, mas para uma amiga. Branca diz que sonha em ir para a cidade do México, e Roberto comenta que ainda bem que ela não foi, pois a quer só para ele. Ernesto chega com uma flor nesse momento, mas Roberto beija Branca. Ernesto pede desculpas por interromper. Genaro pergunta a Maxi o que ele foi fazer na capital. Maxi diz que foi à capital para encontrar um sócio. Genaro exige que ele conte tudo, afirmando que quem tem mais a perder é ele. Nesse momento, Chiara chega debochando e manda os dois contarem logo ao mundo que tem um trato. Maxi pergunta como Domênica está, e Chiara responde que ela está mal, sofrendo por Luiz Fernando. Acrescenta que sugeriu que ela fosse para Puebla. Genaro se altera, aponta uma pistola para os pés de Maxi, mas Domênica chega nesse instante e manda que ele guarde a arma. Branca agradece a flor que Ernesto lhe deu, mas recebe uma ligação de Cosme e precisa sair. Ernesto comenta com Roberto que, se tivesse chegado 1 minuto antes, Branca seria sua namorada. Roberto responde que ele perdeu a aposta. Maxi diz a Domênica que quer ajudar Luiz Fernando a encontrar o assassino do filho. Domênica pede que ele deixe as coisas como estão. Ele responde que não são inimigos e que é grato a Luiz por ter salvado sua vida. Domênica diz que tem dificuldade em acreditar nas boas intenções dele e afirma que ele não sabe o que ela sente, pedindo que não crie ilusões. Maxi admite que a perdeu por um grande erro. Nesse momento, Domênica o beija. Genaro se irrita e diz que Chiara não deveria ter deixado os dois sozinhos. Chiara se pergunta o que Domênica faz para deixar os homens assim. Genaro responde que só de olhar para Domênica já muda seu comportamento, algo que Chiara não consegue provocar. Chiara lhe dá um tapa, o chama de imbecil e vai embora. Genaro vai atrás dela e diz que ela nunca conseguirá tirar Domênica do coração dele. Chiara rebate dizendo que é muito mais mulher que Domênica. Domênica diz a Maxi que o beijo foi apenas para comprovar que não sente mais nada por ele. Maxi insiste, dizendo que eles são almas gêmeas. Domênica rebate, afirmando que ele a abandonou como um covarde, que voltou tarde demais, buscando um amor que já não existe e garante que não o ama mais. André comenta com Pilar sobre as indecisões de Domênica em relação a Maxi. Branca observa a rosa que Ernesto lhe deu. Roberto pergunta o que eles são depois daquele beijo. Branca questiona o motivo da pergunta, e ele responde que Ernesto disse que algo aconteceu, perguntando se ele a beijou. Branca se irrita e dá um lacre nele falando que não gosta de homens inseguros e vai embora, ainda provocando que Roberto nem beija bem. Domênica diz a Maxi que o perdoa. Ele responde que não quer o perdão dela, e sim o amor. Domênica agradece por ele ter lhe dado a oportunidade de encontrar o verdadeiro amor e o dispensa. Maxi segura Domênica, afirmando que eles estão destinados a ficar juntos. Ela tenta se afastar, mas Nicole intervém. Domênica manda que ele vá embora. Pilar e André conversam sobre o que sentem. Pilar afirma que nunca o viu com outros olhos. André pergunta se agora que ela sabe do que ele sente, mudou a forma como o enxerga. Domênica diz a Nicole que seguiu o conselho de Chiara e encerrou um ciclo. Nicole pergunta se ela pretende se consolar com o Luiz. E Domênica responde, lembrando algo que a própria Nicole sempre diz, que, sem respeito e confiança,
Não existe relação. Ernesto vai até Branca para esclarecer o que aconteceu no dia anterior. Diz que Kiara não significa nada para ele, que só quer Branca e que se ela sentiu ciúmes é porque gosta dele. Ainda acrescenta que a perdoa pelo beijo que deu em Roberto. Branca responde que ele estava indo bem até dizer isso. E o corta afirmando que jamais ficaria com um homem inseguro, indo embora em seguida. Branca presenteia Hermínia com um livro, mas ela deixa de lado e quer saber como Branca se sente tendo 2 homens atrás dela. Branca comenta que o vírus de Santa Teresa já os contaminou e que um deles até a beijou. Hermínia responde que Gabriel nunca mais a beijou. Elas vão até o fundo para conversar sobre machismo. Enquanto isso, Ernesto comenta que está conhecendo outra versão de Kiara e conta que no dia anterior ela humilhou Branca. André sugere que talvez Kiara esteja interessada nele, mas Ernesto responde que ela só quis humilhar Branca e se questiona por que se apaixonou tão rápido. André diz que todos fazem loucuras por amor e relembra a conversa que teve com Pilar quando ela o beijou. A velha safada da Pilar se abana e Kiara chega. Pilar comenta que se dedicou tanto a ser mãe que acabou se esquecendo de ser mulher. Kiara responde que pelo que ela fez como mãe, teria sido melhor se tivesse se dedicado mais a si mesma como mulher. Pilar estranha a fala e pergunta o motivo. E Kiara diz que Pilar foi mais mãe de Domênica do que dela, retirando-se em seguida. Na cidade do México, Luiz Fernando avista Domênica e vai atrás dela. Eles se encontram e trocam olhares intensos. Domênica pergunta o que ele está fazendo ali, e Luiz responde que a viu entrando e decidiu segui-la. Domênica diz que não o entende, já que ele afirmou que não queria mais ver. Lá, Luiz responde que não se importa mais com Maxi e que, quando o encontrar, dirá que está disposto a lutar por ela. Domênica afirma que pertence a Luiz e os dois se beijam. Cedo ou tarde eu vou amar de novo. Rosinha vai até Nicole, dizendo que quer ver a madrinha. Nicole pergunta qual madrinha, e ela responde que é Domênica, que será sua madrinha de primeira comunhão. Pedro chega pedindo algo para comer. Rosinha se retira e comenta sozinha que espera que Domênica e Luiz não saibam que serão seus padrinhos. Kiara garante a Maxi que a relação entre Luiz Fernando e Domênica já acabou. Diz ainda que ele é um grande sedutor, mas que mesmo assim ainda não conseguiu reconquistar Domênica. E pergunta o que está acontecendo. Ela se aproxima dele, colocando a mão em seu ombro. Pilar chega perguntando o que está acontecendo ali. Maxi cumprimenta Pilar e ela responde que espera que ele esteja ali apenas para devolver o dinheiro que roubou. Silvia vai até Neide, lamentando tudo o que aconteceu entre ela e Pedro, e comenta que achou que ele a procuraria. Neide responde que quem trabalha não tem tempo para nada. Silvia diz que não entende por que Pedro foi trabalhar na fazenda abandonada, já que ele não tem necessidade financeira. Neide responde que ele não se interessa por dinheiro. Silvia retruca dizendo que uma coisa é não se interessar e outra é não ajudar quem precisa, como Neide. Ela ainda menciona a possibilidade de terem filhos e pergunta se Neide gostaria que eles crescessem como ela e Pedro cresceram. Neide diz que não, mas teme que, se disser isso a Pedro, ele ficará zangado. Silvia então aconselha que ela não fale com Pedro, e sim com Luiz Fernando. Maxi pede paciência a Pilar e diz que se ela quiser se sentir mais segura, ele pode assinar uma nota promissória. Pilar aceita e comenta que espera que não termine como o acordo antenupcial que Domênica o impediu de assinar no passado. Na cidade do México, Domênica e Luiz conversam após se treparem. Domênica diz que ele precisa aprender a escutá-la, e Luiz pede perdão por ter sequer cogitado que ela tivesse algo a ver com o caso do anel. Domênica responde que entende o desespero dele e se oferece para ajudar, pedindo a lista de convidados e de todas as pessoas que trabalharam no casamento. Luiz agradece e comenta que o estranho é que o nome registrado na compra do anel é Aurélio e não Maxi. Domênica diz que nunca ouviu esse nome e pergunta o que aconteceu com o bebê dele. Maxi agradece a compreensão de Pilar e pede um favor, que ela diga a Domênica que ele não é um bandido. Pilar responde que não dirá nada e que, se essa for a condição para ele pagar o que deve, isso só mostra o tipo de homem que ele é. Maxi pede perdão. Pilar afirma que sabe que Domênica tem dúvidas,
Mas nem ela, nem Chiara irão decidir por ela ou pressionar. Lá, pois não venderá o coração da sobrinha. Maxi diz que ama Domênica e que, se Pilar não disser nada, ele entenderá. Pilar apenas informa que avisará o dia da assinatura, e ele se retira. Chiara parabeniza a mãe, dizendo que é assim que se trata alguém como Maxi. Pilar, porém, questiona o que ela estava fazendo tão próxima dele quando chegou, com a mão em seu ombro. Na cidade do México, Luiz Fernando fica surpreso ao saber que Domênica estava lá no dia em que Sofia foi atropelada. Domênica responde que espera nunca passar por algo assim, mas que, se acontecesse, não fugiria. Ajudaria a vítima e enfrentaria as consequências. Luiz pede perdão por ter duvidado dela, e Domênica o beija. Ele pergunta se ela tem certeza de que o ama, e ela responde que ele é o amor da vida dela. Luiz então pergunta se ela estaria disposta a repetir aquilo no altar e a pede em casamento. Os dois se aproximam, cheios de emoção. Chiara questiona Pilar, dizendo que Domênica pode correr atrás de Maxi depois de tudo, mas ela não pode sequer colocar a mão no ombro de um homem que quase desabou chorando por Domênica. Pilar pede que ela não compare as situações e exige uma explicação. Chiara rebate dizendo que Domênica fez com que todos acreditassem que Maxi fazia parte da família e que ela mesma acabou acreditando no que ele disse, sentindo pena dele. Pilar responde que não foi isso que viu, pois Chiara o olhava de uma forma diferente e pede que ela explique o que está acontecendo. Chiara, incomodada, se retira. Hermínia começa a ler o livro que Branca lhe deu. Maria pergunta como ela está indo, manda que continue lendo e sai. Hermínia fecha o livro e vai até Maxi, lembrando que foi ele quem deixou Domênica plantada no altar. Ele responde que não quer falar sobre isso. Mercedes comenta com Diana que não precisa da autorização de Luiz nem de Roberto para retirar a denúncia contra Martim Gonzalez, pois foi ela quem a fez. Diana diz que tem medo do acordo que Mercedes fez com ele e afirma que ela está se igualando ao nível dele, já que ele roubou tanto dela quanto de Domênica, além de dizer que os dois não vão voltar. Mercedes responde que ele já pagou o que devia e acredita que, se Martim não estivesse disposto a voltar com Domênica, não teria feito a oferta. Diz ainda que, quando Luiz perceber que Domênica preferiu ficar com o outro, vai procurar lá e então ela o ajudará com o dinheiro que Maxi devolveu. Alguém bate a porta e Diana vai atender. Luiz Fernando e Domênica entram, deixando Mercedes sem reação. Enquanto isso, Cosme apresenta Gabriel a Maxi, e os três comentam a ideia de abrir um hotel. Osvaldo escuta todo o plano escondido. Mercedes questiona a presença de Domênica, perguntando se ela ousa ir até ali depois de tudo e afirmando que eles já haviam terminado. Luiz responde que não sabe quem contou isso, mas que foram até lá justamente para dar a notícia de que vão se casar. Domênica sugere a Mercedes que tentem se conhecer melhor. Mas Mercedes rebate dizendo que não acredita na história de amor dela com Luiz. Afirma que, primeiro, ela roubou as terras, depois destruiu a plantação e, por último, anda com o amante. Domênica tenta se explicar, mas Mercedes a interrompe todas as vezes. Diana pede que Mercedes escute, mas ela manda ir para a cozinha e expulsa Luiz e Domênica de sua casa. Antes de sair, Domênica diz que sente que renasceu ao conhecer Luiz Fernando. Mercedes rebate, dizendo que ela está mentindo e que o passado dela está mais vivo do que nunca, questionando ainda por que o amante dela pagou a indenização. Luiz diz a Domênica que não faz sentido continuar ouvindo aquilo e pede que vão embora. Mercedes insiste que é a ela que ele deve escutar e afirma que, se não o fizer, pode esquecê-la. Luiz responde que foi uma decisão dela. Mercedes então manda que os dois saiam. Do lado de fora, Luiz pede desculpas a Domênica pelo que aconteceu, e os dois se beijam. Dentro da casa, Mercedes perde o controle e começa a jogar objetos no chão, dizendo a Diana que ela deveria ter ficado do seu lado. Diana pede perdão e alerta que Mercedes está se arriscando, imaginando qual será a reação de Luiz ao descobrir que ela fez acordos com Maxi. Mercedes responde que Diana ficará calada sobre isso. Diana afirma que sempre foi leal a ela e questiona o que o bandido fará quando souber que o filho dela vai se casar com Domênica. Chiara e Silvia vão até a lanchonete de Hermínia, que as atende enquanto lê um livro. As três comentam sobre a leitura, e Silvia pede um copo d'água.
Silvia comenta com Chiara que se sentiu mal por deixar Pilar sozinha e não a chamar para comer. Chiara responde que logo verão quanto tempo a solidão da mãe vai durar. André mostra a Pilar um livro que ela lhe deu anos atrás. Pilar vê a dedicatória que escreveu para ele. André percebe que ela está triste e pergunta se ela se arrepende do que aconteceu no dia anterior. Pilar responde que não, que ele despertou novamente o amor nela, mas admite estar preocupada com Chiara. Silvia comenta que está com saudades de Pedro, e Chiara responde com desdém que ele preferiu ir para a fazenda feder a coco. Silvia diz que está manipulando Neide para que ela peça a Luiz Fernando o que Pedro tem direito. Segundo ela, Luiz ficará cansado do interesse de Neide, e será nesse momento que ela entrará para consolá-lo. Pilar demonstra preocupação com a proximidade entre Chiara e Maxi. Ela e André criticam as atitudes recentes de Chiara e chegam a cogitar colocá-la em terapia, ficando André responsável por buscar um bom profissional. Em meio à conversa, os dois se beijam. Neide vai até a Espelho da Lua procurar Luiz Fernando, mas não o encontra. Ela conversa com Prudêncio e comenta que Pedro está estranho com ela. Prudêncio diz que não entende por que Pedro foi para a fazenda abandonada, sendo que ali ele é sócio. Neide completa dizendo que, além de sócio, ele é patrão. Pedro escuta e se irrita, afirmando que o problema dela é se importar demais com dinheiro, e sai. Neide vai atrás dele, mas Pedro insiste que ela só pensa nisso e que Adelaide estava certa ao dizer isso. Neide responde que se preocupa com ele e com os filhos que pretendem ter no futuro. Pedro então decide terminar a relação. Adelaide vai até Neide para saber o que aconteceu e ela responde que foi ela mesma quem disse a Pedro que só se interessa por dinheiro. Silvia vê Pilar e André juntos e comenta com ironia que Chiara agora terá um padrasto rico. Chiara responde que ele pode até ter dinheiro, mas não daria um centavo a ela, pois também é mais um que admira Domênica. Ernesto se surpreende ao ver Domênica e Luiz juntos novamente e comenta que eles devem ter se acertado. Domênica confirma e anuncia que vão se casar. Ernesto fica sem reação, mas diz que quer vê-la feliz. Chiara lamenta ter deixado Pilar sozinha e Pilar responde que tem a companhia de André, assim como Chiara tem a de Silvia. Nesse momento, André assume diante de Chiara que ele e Pilar estão juntos. Silvia comenta que adora ver como o amor floresce até na terceira idade e se retira. Chiara reclama por não terem contado nada a ela e sai irritada. Silvia ainda sugere que Chiara comece a trabalhar para ser independente, mesmo sabendo que ela não gosta da ideia. Gabriel chega e Silvia diz que vai deixar Luz a sós para conversarem. Ele pergunta se ela já sabe de tudo, e Chiara responde que Silvia sabe. Chiara olha ao redor para garantir que não há ninguém por perto, e os dois começam a se beijar. Mercedes comenta que Maxi não atende suas ligações. Diana sugere que ela deixe um recado, mas Mercedes recusa, dizendo que não quer deixar provas de que fez um acordo com ele. Diana aconselha Mercedes a tentar ter uma boa relação com Domênica, mas ela se recusa, afirmando que Paula era uma mulher valiosa, que realmente amava seu filho e que, por culpa de Domênica, Luiz nem teve tempo de viver o luto. Branca e Maria conversam sobre homens, machismo e os relacionamentos de Branca. Maria comenta que Ernesto seria o homem ideal para ela. Ernesto conversa com André sobre o andamento do processo de Gilberto, dizendo que a situação tá difícil. Depois ele se retira. Rafa surge atrás e fala para Maxi por celular que já sabe de tudo sobre o caso envolvendo Domênica. Hermínia comenta que já leu 30 páginas do livro. Roberto chega e pergunta se os livros que Branca pediu eram para Maria, observando que ela é muito jovem para lidar com certos problemas. Maria tenta explicar que os livros são para Hermínia, mas ela desconversa, perguntando o que Roberto deseja. Gabriel chega chamando Hermínia de forma agressiva. O clima fica tenso e Branca abraça Maria. Hermínia pergunta o que aconteceu e afirma que não fez nada. Gabriel tira o cinto e Hermínia implora para que ele não bata nela. Em vez disso, ele a segura pelos cabelos e a beija. Osvaldo conta a Genaro que ouviu Cosme e Gabriel fazendo negócios com Maxi. Chiara confronta Pilar, dizendo que é ridículo ela querer André depois de tantos anos. Pilar rebate, lembrando que a própria Chiara já disse várias vezes que ela deveria refazer sua vida. Chiara ironiza Pilar, dizendo que estava falando de negócios, e pergunta se André agora virou um negócio, ou se ela está agindo assim só porque, no dia anterior,
comentou que queria um padrasto milionário. Pilar responde que espera que tudo isso seja apenas birra e demonstra preocupação, dizendo que Chiara pode estar perdendo o controle das emoções. Afirma ainda que está convencida de que ela precisa de terapia, como André sugeriu. Chiara rebate com sarcasmo, dizendo que agora ela é considerada louca só porque o querido André falou. Pilar insiste que é mãe dela e está preocupada. Chiara responde que Pilar passou anos se dedicando a Domênica e só agora resolveu se importar com ela, saindo em seguida. Enquanto isso, Domênica e Luiz planejam o casamento e cogitam realizar Lu no Encanto. Os dois se beijam, felizes com a decisão. Mercedes procura Maxi e diz que Luiz e Domênica vão se casar, afirmando que voltou apenas para contar isso, já que ele não responde às mensagens. Em seguida, o ameaça. Ou ele separa Domênica de Luiz Fernando, ou ela revelará que o verdadeiro nome dele é Martim Gonzalez e que ele é um bandido. Maxi responde friamente que ela pode fazer o que quiser, pois, sem Domênica, ele já não se importa com nada. Roberto abre a pasta que Branca lhe entregou e pergunta de onde ela tirou aquele documento. Branca responde que pertence à mãe dela, mas Roberto a corrige. Aquilo não é o título da propriedade da mãe dela, e sim da fazenda de Domênica Monteiro. Chiara chega pedindo para falar com André. Logo depois, Luiz e Domênica chegam. Domênica fica feliz ao ver todos reunidos e anuncia que tem uma notícia. Luiz conta que ele e Domênica vão se casar e deixa todos chocados. Chiara comenta que Luiz Fernando havia ido até a cidade do México para ver a apelação. Luiz responde que acabou encontrando Domênica por lá. Domênica explica que eles conversaram, resolveram os problemas e esclareceram as diferenças. Nicole comemora a reconciliação e Luiz agradece os conselhos dela. Chiara comenta com Ernesto que ele poderia ter dito algo antes, mas ele responde que não cabia a ele dar uma notícia daquelas. Genaro parabeniza o casal e se retira. Nicole sai dizendo que vai preparar um café, e André fala que Pilar chegará em instantes para a aula, para que todos possam comemorar juntos. Chiara debocha, perguntando se também vão festejar o fato de Pilar e André estarem juntos. Domênica parabeniza André e diz que está feliz por eles. Chiara reage com ironia, questionando como ela consegue se alegrar com aquilo, deixando o clima pesado. Enquanto isso, Mercedes diz a Maxi que ainda não retirou a denúncia. Ele lembra que ela havia prometido, mas Mercedes rebate dizendo que ele também prometeu separar Domênica de Luiz Fernando. Afirma que esse casamento não pode acontecer e que eles trabalharão juntos para impedir. Branca pede a Roberto que não leia os documentos, dizendo que trouxe o errado, e questiona como ele sabe que aquele é o original. Roberto explica que, pelos documentos, as terras da fazenda abandonada terminam antes do norte da lagoa, ou seja, as terras em disputa pertencem a Luiz. E ele questiona por que Domênica apresentou um documento falso. Mercedes comenta que existe uma mulher que faria Luiz muito feliz, a prima de Domênica. Maxi percebe que ela está falando de Chiara e diz que ela é uma excelente pessoa. Mercedes então revela seu plano. Fingirá apoiar o relacionamento de Luiz com Domênica, enquanto, aos poucos, atrasa o casamento para que Maxi tenha tempo de reconquistá-la. Ele aceita e os dois firmam um acordo. Chiara diz que Pilar deveria ter falado com ela antes de começar um relacionamento. Domênica afirma que Chiara está exagerando na reação. André pede desculpas a Chiara e chama Chiara de filha, mas diz que não precisa da permissão de ninguém para amar Pilar. Chiara responde que ele não deve chamá-la de filha, pois o pai dela se chamava Benjamin. Luiz diz que já vai embora, mas André o impede, afirmando que ele já faz parte da família. Chiara pergunta a Luiz o que ele pensa sobre tudo aquilo, e ele responde que o amor é uma bênção em qualquer idade. Chiara grita, dizendo que a mãe perdeu a cabeça. Pilar chega e pergunta o que está acontecendo. Branca teme perder o emprego, pega os documentos de volta e diz que podem até linchá-la por aquilo. Roberto a tranquiliza, afirmando que vai protegê-la e que nada acontecerá. Pilar repreende Chiara por falar daquela maneira com André. Chiara diz que, se eles entendessem o quanto aquilo é difícil para ela, perceberiam que ela não está bem. Em seguida, ela se retira. Branca fica em dúvida se ajuda Roberto, mas acaba cedendo e entrega o documento a ele. Luiz Fernando disse que convidará Pedro e Roberto para a celebração.
André pergunta por que Luiz Fernando não mencionou Mercedes, e Domênica responde que ela ainda não está de acordo com o relacionamento deles. Pilar comenta que só quer estar ao lado deles, e Nicole brinca dizendo para chamarem os bombeiros, pois a casa está pegando fogo de tanto amor. Todos brindam a felicidade. Chiara diz a Genaro que, enquanto Luiz Fernando e Domênica não se casarem, ainda podem separá-los. Luiz Fernando conta a Roberto que vai se casar com Domênica, deixando-o surpreso. Luiz Fernando diz que sabe que ele tem dúvidas sobre as terras, mas pede que deixe isso de lado e vá comemorar. Roberto responde que mais do que nunca precisa resolver essa questão e desliga. Hermínia vê Branca aflita. Branca diz que precisa de alguém para cuidar de sua mãe, e Hermínia se oferece. Roberto diz a Branca que então eles podem ir à capital. Luiz Fernando conta a Pedro que vai se casar com Domênica. E os dois comemoram. Hermínia afirma que ficará responsável por cuidar da mãe de Branca. Branca teme que isso traga consequências. Hermínia, pensando que Branca vai esmagar a rata, diz que, se ela se cuidar, não terá problemas. Roberto chega dizendo que precisam ir com urgência e os dois saem. Prudêncio pergunta a Diana por que Mercedes foi até lá se nem fala com Luiz Fernando. Diana responde que talvez queira se reconciliar com ele e questiona se Prudêncio continuará insistindo nela. Prudêncio responde que não pensa mais em se aproximar de Mercedes, ainda mais agora que começou a recuperar a mulher que sempre amou. Mercedes chega e Prudêncio se retira. Diana pergunta por Maxi e Mercedes manda que ela se cale, afirmando que o único que importa para ela e Maxi é acabar com o casamento. Diana diz que ela está brincando com fogo, mas Mercedes responde que só quer ajudar o filho. Pedro dá os parabéns a Domênica. Domênica comenta como é bom ver Pedro e Luiz Fernando como irmãos, e eles brindam novamente. Todos começam a fazer planos para o casamento, e Domênica diz que quer algo mais simples e sensível, seja no espelho da lua ou em outro lugar, apenas com pessoas da família. Nicole comenta que, quem sabe, pode até acontecer um casamento duplo, referindo-se a André e Pilar. Pilar pesa o clima falando que só queria que Chiara aceitasse o relacionamento dela com André. Domênica responde que, com o tempo, Chiara vai aceitar, que pedirá ajuda a ela para os preparativos e que irá conversar com ela. André diz que, como ambos são viúvos, podem se casar na igreja. Domênica afirma que também quer um casamento na igreja e Luiz Fernando adora a ideia. Maxi, irritado, comenta com Rafa que Luiz Fernando foi até a capital para se reconciliar com Domênica. Rafa aconselha que ele esqueça Domênica e vá embora do país com ele. Maxi diz que não podem se contentar com migalhas se podem ter fortunas e que não consegue ficar sem Domênica. Rafa responde que ela consegue viver sem ele. Maxi afirma que vai recuperar Domênica, mas precisa que Rafa faça o que ele pediu.